Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IGV Cursos. Hoje vamos falar sobre frações. Sou o professor Luciano Veneri e vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Então pessoal, fração é o seguinte, primeiro vamos ter aqui uma noção de uma reta, tá? Uma reta numérica. Vamos colocar aqui o 0, aqui o 1 e aqui o 2. Se eu fizer a seguinte pergunta, quantos números naturais existem entre 1 e 2? Não existe nenhum número natural entre 1 e 2. Existem quantos números inteiros entre 1 e 2? Também nenhum. Agora, quantos números racionais existem entre 1 e 2? Existem infinitos números racionais. Aqui existem várias frações, existem vários números com vírgula, né? Tanto números racionais como números irracionais, né? Números que nós não conseguimos escrever na forma de fração, mas não é o caso da nossa aula de hoje, pois estamos falando de números fracionários, ou seja, números racionais. Vamos falar sobre frações então. Fração, ela é composta por uma seguinte forma, né? A sobre B. Quem é A? O Azinho é chamado numerador. O Bzinho é chamado denominador. Tá, pessoal? Então, o Azinho é chamado numerador, o Bzinho chamado denominador. Pergunto, eu posso inverter os dois? Não, eu não posso inverter, tá? A parte de cima sempre será numerador e a parte de baixo sempre será denominador. Eu não posso inverter. Tranquilo, pessoal? O que isso tem a ver com essa matéria? Porque é o seguinte, ó. Por exemplo, vamos desenhar aqui um quadrado, tá? Desenhei aqui um quadrado. Vou reparti-lo em 4 partes. O 4, ele indica o que? O todo, que é o nosso denominador. Então, o denominador, ele indica o todo, que nesse caso aqui é 4. Por que 4? 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, o denominador, ele indica o todo do objeto, tá? O todo do objeto, ou seja, o todo, né? Agora, se eu pegar aqui e pintar, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó. Tirar esse pedacinho que eu risquei aqui agora do quadrado, né? Pegar para mim aqui, ó. Tirar para fora. O que acontece? Eu faço um traço, coloco 1, fica 1/4. O que é esse 1? Esse 1 é o que eu retirei do 4. Sobraram-me quantos? 3/4. Tá vendo? Esta é a ideia da fração, a ideia bem básica, tá bom? Vamos falar agora sobre os tipos de fração, então. Falamos agora, até agora, né? Basicamente uma introdução. Mas vamos falar dos tipos. Nós vamos ter alguns tipos de frações que nós temos que atentar. As principais são, por exemplo, a fração própria. A fração própria, o que acontece com ela? A fração será própria quando o nosso numerador for maior que ou melhor, quando o nosso numerador for menor que o nosso denominador. Por exemplo, essa fração aqui, ó. Fração 1/2. 1/2 é uma fração própria, porque o nosso numerador, que está aqui, ó, numerador, né? Ele é menor que o denominador. Temos outra fração que nós temos que atentar, que é a fração imprópria. Imprópria. O que é uma fração imprópria? É aquela fração que é o contrário da própria, né? Ou seja, o nosso numerador, vamos supor que seja o nosso numerador, que vamos colocar aqui 7 sobre 2. 7 sobre 2 é uma fração imprópria. Por quê? Porque o nosso numerador, ele é o quê? Ele é maior que o nosso denominador, logo a fração será imprópria. A fração, por exemplo, se eu quero dividir esta fração, como é que eu faço? Eu pego o nosso numerador, ele vira dividendo. O nosso denominador, ele vira o quê? Divisor. O numerador vira dividendo, o denominador vira divisor. Para eu resolver 1/2, não dá, porque o dividendo ali, ele é menor que o divisor. Então, o que nós temos que fazer? Colocar um 0, vírgula.
0, se eu coloquei 0, aqui, eu vou colocar um 0 aqui. Agora ficou 10 para 2 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 2 dá 10, que dá 0. Logo, 1 meio é igual a 0,5. Se você depois, por exemplo, quiser colocar esta fração aqui, ó, vamos apagar, né? Já entenderam a diferença entre fração própria e imprópria. Agora, eu quero fazer uma brincadeira aqui. Vamos entender, vamos brincando. Agora, por exemplo, eu quero colocar esse 0,5 na forma de fração. Como é que eu faço isso aqui? 0,5 na forma de fração é a mesma coisa que 5 sobre 10. É ou não é? 1 meio é igual a 0,5, que é igual a 5 sobre 10. Aí você vai dizer assim, mas professor, era para dar 1 meio, né? Não era, não é o inverso? Como é que ficou 5 sobre 10? Tem nada a ver com o meio. Tem tudo a ver com o meio, quer ver? Se você pegar esse 5 sobre 10 aqui, ó, dividir em cima por 5 e dividir embaixo por 5, por exemplo, você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, você vai fazer o que com a nossa fração? Vai simplificá-la. 5 dividido para 5 é quanto? É 1. 10 dividido para 5 é 2. Note que é a mesma fração. Tá? Se você dividir 5 por 10 ou dividir 1 sobre 2, dá 0,5. Tá? Esta é a ideia que você tem que ter. Tá? A fração própria tem um detalhe interessante. Por quê? Se você notar, sempre na fração própria, o nosso numerador, que é o nosso dividendo do nosso algoritmo da divisão, ele sempre será menor que o denominador. Né? Como nós vimos aqui, ó, 1 dividido para 2 é uma fração própria. É uma fração própria, o numerador é menor que o denominador. E como quando o nosso dividendo ele é menor que o nosso divisor, nós sempre vamos colocar um 0. Então vamos chegar a uma seguinte conclusão. Toda fração própria, o que acontece com ela? Ela tem uma regrinha. A fração própria, pessoal, vai ter qual regrinha? Vai ter essa aqui, ó. Ou seja, 0 menor que x menor que 1. Lá vem o simbolismo da matemática. Ou seja, né? Na verdade, não será maior que 0 sempre. Por quê? Porque existem frações negativas, é claro. Mas quero que vocês entendam. O resultado de uma fração própria estará entre 0 e 1. Né? Ou, né, claro, entre 0 e menos 1 poderá também. Por quê? Porque ela vai estar ou mais 0, alguma coisa ou menos 0 alguma coisa. Tá? Sempre vai começar com 0, o resultado de uma fração própria. E a fração imprópria será o contrário. Né? A fração própria não vai acontecer isso. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos apagar aqui. Então, fração própria, o nosso numerador é menor que o denominador. Na fração imprópria é o contrário, ou seja, o numerador ele vai ser o quê? Ele vai ser maior que o denominador. E a chamada fração aparente, o que é? Vocês lembram aí que algumas aulas eu falei, por exemplo, que todo número inteiro, por exemplo, o número 7, é um número natural, é um número inteiro e é um número fracionário. Por quê? Porque é 7 sobre 1. O 1 não precisa aparecer, mas ele está, todo número está dividido por 1. Né? É igual a quanto? É igual a 7. Nós chamamos de fração aparente aquela onde, o que acontece? Aquela que o resultado da sua divisão dá o número inteiro. Por exemplo, isso aqui, ó, 4 dividido por 2. É uma fração, está montado como fração. Mas se você pegar o 4, dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 2, que vai dar 4, que vai dar 0. Logo, é igual a 2. É fração aparente? Aparente. Porque tem uma aparência de fração, porém o resultado será um número inteiro.
Tá certo, pessoal? Tranquilo isso aí? Eu espero que tenha entendido, beleza? Então, só para recapitular, fração própria é aquela cujo numerador é menor que o denominador. Fração imprópria, o numerador é maior que o denominador e o seu resultado será um número maior que 1 ou maior que menos 1, né? Digamos assim, né? Menor que menos 1, na verdade. Tá, pessoal? Bom, essa então aí foi a nossa aula de hoje sobre tipos de fração. É uma introdução, né? A partir de agora, as próximas aulas, nós vamos aprender soma, subtração de frações, multiplicação, divisão, né? Potenciação, radiciação de frações também. Tudo isso aí nas próximas aulas para aumentar o nosso conhecimento aqui no nosso curso de Matemática Básica aqui do curso. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos e a todas que me assistem, que assistem aqui ao canal. Bons estudos, fique com Deus e até a próxima. Valeu!